Olá a todos, meu nome é Jeane Anchal Xavier, sou docente do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, na disciplina de metodologia da pesquisa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a análise de dados qualitativos. Assim, os objetivos da nossa aula de hoje são apresentar os aspectos metodológicos da análise de dados em pesquisas qualitativas. Assim, nós vamos conversar um pouco sobre a análise de conteúdo, a análise do discurso e a análise documental. A análise qualitativa ela é feita para superar a ilusão da transparência, ou seja, o pesquisador precisa conseguir, a partir da análise de seus dados, fazer as inferências, encontrar as unidades e significações que estão além da aparência, que estão além do que está escrito ou do que foi falado, mas que ele consiga encontrar aí os sentidos por detrás dessas falas, por detrás desses discursos, e que esses sentidos não sejam apenas a transposição da sua própria subjetividade, que esses sentidos sejam realmente algo que tenham sido encontrado aí no corpo de análise que o pesquisador qualitativo está desenvolvendo. Então, para isso, primeiro a gente vai falar de uma das técnicas mais utilizadas, que trata-se da análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma das técnicas mais utilizadas para analisar e interpretar textos na pesquisa qualitativa, e ao longo do tempo ela foi ganhando credibilidade científica e sendo aprimorada cada vez mais, principalmente na área das ciências sociais, né? Então, segundo Bardhan, a análise de conteúdo ela teve início lá no século XX nos Estados Unidos, a partir da análise de materiais jornalísticos, né? Então, entre os anos de 1940 e 1950, vários cientistas, né, começaram a utilizar essa técnica, principalmente para identificar, para interpretar os símbolos políticos, né? Então, a partir disso, a análise de conteúdo foi ganhando credibilidade, foi ganhando visibilidade e sendo cada vez mais utilizadas como uma técnica de análise de pesquisas qualitativas. Segundo Lawrence Bardhan, a análise de conteúdo trata-se de um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, a partir de indicadores que podem ser quantitativos ou não, podem ser qualitativos, que permitam inferir conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção, ou seja, quem fala e quem recebe a mensagem, né? Dessas variáveis inferidas nas mensagens que são produzidas. Então, a análise de conteúdo, ela tem por finalidade, principalmente, descrever de uma forma objetiva, de uma forma sistemática, o conteúdo que é expressado nas mais diversas formas de comunicação. Então, esse conteúdo, essas formas de comunicação, elas podem ser na escrita, em jornais, em revistas, em poemas, em discursos, em materiais como cartas, sites institucionais, conteúdos de entrevistas, depoimentos que são transcritos. Então, é uma vasta gama de materiais que podem ser implementados aí à análise de conteúdo. Então, segundo Bardhan, ela traz aqui algumas categorias de análise, né, de documentos que podem ser empregados aí à análise de conteúdo. Pode ser empregado em materiais escritos, que pode ser a partir de um único sujeito descrevendo o material, ou seja, uma agenda, um diário. Pode ser uma comunicação entre dois sujeitos, né, uma comunicação escrita entre dois sujeitos, que é uma carta, um questionário de perguntas e respostas, né, testes escolares, entre outros, né. Pode ser feito também em materiais escritos em um grupo restrito, uma ordem de serviço numa empresa, todas as comunicações escritas por um grupo específico, ou então em comunicações em massas, né, como jornais, livros, anúncios publicitários, cartazes. Então,
todas essas formas escritas podem ser empregadas à análise de conteúdo. Também podem ser empregadas a análise de conteúdo na forma oral, né? Se é um monólogo de uma pessoa, né? Uma pessoa que esteja em delírio mental, em sonhos, também pode ser feito a análise de conteúdo. Se é uma comunicação oral entre duas pessoas, né? Entrevistas, conversas, isso também pode ser empregado uma análise de conteúdo. Se é uma comunicação oral em um grupo específico, né? Então, em discussões, em entrevistas, em conversas de grupo focal, por exemplo, é uma análise que pode ser empregada. A comunicação oral em massa, né? Exposições, discursos, rádio, televisão, também podem ser feitas análises de conteúdo desse tipo de comunicação oral. Pode ser feita também análise de conteúdo em ícones, que podem ser sinais, grafismos, imagens, fotografias, né? E outros tipos de materiais que podem ser aí empregados à análise de conteúdo. Então, a gama de comunicações, de material comunicativo que pode ser empregado à análise de conteúdo é muito grande, muito vasta, e por isso essa é uma das técnicas mais utilizadas aí em pesquisas qualitativas. A análise de conteúdo, ela é constituída a partir de 3 principais passos, ou seja, 3 principais etapas. A primeira etapa é a pré-análise, a segunda etapa é a exploração do material e a terceira etapa trata-se do tratamento dos resultados e interpretação. Então, na fase de pré-análise, é a fase de organização propriamente dita do material que vai ser trabalhado aí na análise de conteúdo. Então, nessa pré-análise é feita a escolha dos documentos a serem analisados a fim de garantir o alcance da questão ou do objetivo ou dos pressupostos que são aí adotados para o desenvolvimento da pesquisa. Então, entre esses passos importantes que estarão presentes aí na pré-análise, o analista do conteúdo, né, o pesquisador que vai desenvolver a análise do conteúdo, ele precisará fazer primeiro a leitura flutuante, a constituição do corpus de análise, né, as escolhas dos documentos que vão constituir aí o corpo de análise dos dados e a formulação das hipóteses e objetivos da pesquisa. A leitura flutuante trata-se do contato exaustivo com o material, ou seja, o pesquisador, a partir da leitura exaustiva, né, várias leituras desses corpos, desses materiais que vão ser analisados, ele vai se impregnar pelo conteúdo, né, ele vai se familiarizar cada vez mais com o conteúdo e a partir disso será possível fazer a formulação de premissas ou de hipóteses que vão ser emergentes, né, que vão ser induzidos a partir da leitura, a partir dos dados que ele está ali fazendo a leitura flutuante. Então, nessa fase, o pesquisador ele vai estabelecer o contato inicial com os documentos que fazem parte aí do seu corpus de análise, seja entrevista, seja observação, seja imagem, para fazer aquela análise inicial que vai possibilitar que esse pesquisador, então, tenha conhecimento aí do texto, a fim de deixar ele se invadir pelas impressões que são decorrentes, né, que advêm desse texto e vai se familiarizar cada vez mais com o material que ele está analisando. Então, pouco a pouco, essa leitura ele vai se aprofundando e vai permitindo que o pesquisador possa começar a formular hipóteses emergentes, né, hipóteses, pressupostos, né, que vão surgir aí a partir dos dados que ele está analisando. Assim como também ele vai conseguir fazer a projeção de teorias, aqueles conceitos, né, aquelas teorias que vão embasar a sua pesquisa, né, o seu problema de pesquisa, a sua questão de pesquisa. Então, ele vai conseguir começar a enxergar nos dados ali, a partir dessa leitura flutuante, exaustiva, né, os aspectos que podem ser apontados aí pela teoria que dá embasamento à pesquisa dele. Então, é nesse contato, nessa leitura exaustiva desses textos, desses materiais que vão fazer parte da análise, que o pesquisador vai conseguir começar a enxergar nos seus dados, né,
hipóteses indutivas, hipóteses dedutivas, né, a partir já de teorias. Então ele vai enxergar aqueles dados a partir de um óculos, de um conceito, de um olhar teórico específico, ou então a partir dos dados ele começa a induzir possíveis hipóteses e pressupostos advindos dos dados que ele está analisando. Então, após esse momento de leitura, de aproximação, né, com o corpus de análise, né, com os textos que farão parte do material a ser analisado, o pesquisador ele vai precisar fazer a escolha dos documentos que vão fazer parte, né, que vão constituir este corpus de análise. Então, para constituir esse corpus de análise, essa escolha ela pode ser feita a priori, ou seja, antes da coleta de dados, né, o pesquisador já tem na sua mente, a partir do que ele tem de objeto de pesquisa, de pergunta de pesquisa, de hipóteses já formuladas, né, quais serão os documentos, né, quais serão as entrevistas, quais serão as fontes, né, importantes que ele vai precisar acessar e que vão compor aí o seu corpus de análise. Então, ele já tem, antes da coleta de dados, a partir do que ele já tem de conhecimento, ele já tem a priori o que ele vai aí considerar como documentos, como entrevistas, falas, imagens, observações, né, que vão fazer parte aí do seu corpus de análise. Ou ela pode ser feita a posteriori, né, então o pesquisador depois, ou ele chega lá, onde ele vai fazer a coleta de dados dele, ele vai acessar todos os documentos, todos os materiais que estão disponíveis, né, que são fontes de informações sobre o problema de pesquisa dele. Então, ele vai fazer a escolha dos documentos que farão parte desse corpus de análise a partir dos seus objetivos da pesquisa. Então, eu vou fazer lá na minha fonte, né, onde eu vou coletar meus dados, o campo onde eu vou fazer a minha pesquisa, eu coleto tudo que tem relação com o meu objeto de pesquisa. Então, eu não tenho a priori quais serão os possíveis, né, documentos, os possíveis materiais de análise. Eu vou no campo, do campo eu descubro o que tem de material e quais materiais têm relação aí com o meu objeto de pesquisa, e aí então eu procedo a escolha e a composição do corpus de análise da minha pesquisa. Outro passo que é importante, né, alguns critérios que são importantes que Bardin enfatiza para a constituição do corpus de análise numa pesquisa que vai implementar a análise de conteúdo, são as regras da exaustividade, da representatividade, da homogeneidade e da pertinência. A primeira delas, que é a regra da exaustividade, essa regra ela vai defender que é preciso que o pesquisador analise todos os documentos, né? Ou seja, todos os materiais que vão compor aí o seu corpus de análise, né? Seja as entrevistas, seja as observações, sejam as imagens, pois não se pode deixar nenhum desses documentos de fora, seja qual for a razão, se foi difícil o acesso, se aparentemente aquele documento, aquela fala, aquela entrevista não seja interessante, né? Não pode se deixar de analisar nenhum tipo de documento que faz parte aí, porque alguma fato importante, algum fenômeno importante pode estar presente naquele documento que você de alguma forma negligenciou ou deixou de fazer a análise. Então, um conceito que está imbricado aqui nessa regra da exaustividade está a regra da não seletividade, né? Que complementa essa regra da exaustividade, ou seja, você não pode selecionar o que vai compor, né? E dar preferência a um determinado material em detrimento do outro. Não, você tem que fazer toda a análise, toda a leitura flutuante de todo o material que você coletou ali, que tenha relação com o seu objeto de pesquisa, para não deixar passar nada que seja importante, que precise ser analisado. A segunda regra é a regra da representatividade. Essa regra, ela traz que o material ou as pessoas que você vai acessar como fonte de informação da sua pesquisa qualitativa, ela precisa ser representativa do fenômeno que você está investigando, do fenômeno que você tem interesse. Então, se você
precisa analisar determinado fato ou fenômeno, você precisa acessar as informações que estejam relacionadas àquele fato ou fenômeno, ou aqueles sujeitos que tenham maior experiência em relação àquele fenômeno, em relação àquela questão de pesquisa. E não investigar, ou entrevistar, ou conversar com sujeitos que não estejam relacionados a isso. Ou seja, né, aqueles materiais que vão fazer parte, eles precisam ser representativos daquilo que você tem interesse em analisar na sua pesquisa. A outra regra é a regra da homogeneidade. Essa regra, ela defende que o material analisado, ele precisa ser homogêneo, ou seja, né, deve ser definido por critérios que precisam ser precisos, principalmente no momento da escolha. Ou seja, quando você vai coletar os materiais, você precisa utilizar as mesmas regras de concepção desses materiais, né? Então, se vocês vão fazer entrevistas, essas entrevistas que vão compor o corpus de análise, elas precisam ser feitas sobre o mesmo tema, né? Não adianta eu pegar entrevistas ou conversas, ou grupos focais em que são trabalhados outros temas que não tenham relação ali com a minha pesquisa, com o meu problema de pesquisa. Essas entrevistas, elas têm que ser obtidas pelas mesmas técnicas de coleta de dados, com sujeitos semelhantes. Então, não adianta eu pegar materiais, entrevistas que sejam muito heterogêneas e que não tenham aí relação com o meu objeto de pesquisa. Então, eu preciso ter o material homogêneo, né? A partir das mesmas técnicas de análise, das mesmas técnicas de fonte de coleta de dados. Então, eu preciso ter essa homogeneidade desse material. A outra regra é a regra da pertinência, né? Essa regra, ela define que os documentos, as entrevistas, observações devem ser adequados, ou seja, devem ser fontes de informação que correspondam ao meu objetivo de pesquisa. Então, aí vocês percebem que todos esses critérios, eles são muito importantes para a gente não acessar materiais, não trazer materiais, não escolher materiais que vão constituir nossos corpos de análise que não tenha relação com aquilo que a gente precisa investigar, com o fenômeno que a gente está tentando desvendar a partir de uma pesquisa qualitativa. Então, devem fazer parte do corpus de análise somente aqueles materiais que tenham relação direta com o seu problema de pesquisa. E dentro da pré-análise, né, a última etapa da pré-análise trata-se da formulação das hipóteses e objetivos. Então, esse terceiro passo da pré-análise, que é essa formulação dessas hipóteses e objetivos, o pesquisador ele pode usar tanto um raciocínio que seja indutivo, ou seja, a partir do que é evidenciado na análise de dados, podem se emergir hipóteses e pressupostos, né, que podem ser confirmados, né, ou seja, a partir do dado empírico, da análise dos meus dados, podem surgir, né, pressupostos, premissas, afirmações que eu preciso confirmar, né, e também pode ser feito a partir de um raciocínio dedutivo, em que o pesquisador, né, já tem as suas premissas, já tem uma teoria que vai embasar a pesquisa, né, que está pré-estabelecida já a priori, anteriormente, né, e que ele vai evidenciar esses aspectos aí no material analisado. Então, ele já tem ali qual que é a teoria, qual que é os conceitos que ele tem a investigar, e ele vai observar nos seus dados, né, se existem, né, hipóteses e objetivos relacionados aí à teoria que ele já está empregando, que ele já tem de base para a realização da sua pesquisa qualitativa. A segunda etapa da análise de conteúdo trata-se da exploração do material, né? Então, após os passos realizados lá na pré-análise, dá-se início, então, aqui na fase da análise propriamente dita, que será basicamente a administração sistemática das decisões que foram tomadas lá na etapa de pré-análise. Ou seja, nessa etapa da análise de conteúdo, será realizada a codificação e a categorização dos dados de pesquisa. Então, é na exploração do material que vai ser feita a transformação dos dados brutos, né, que foram trabalhados lá na pré-análise,
em unidades de compreensão. E isso vai ser feito a partir de dois processos importantes, que é a codificação e a categorização dos dados analisados. E para isso, a codificação ela vai seguir alguns passos, algumas regras que são importantes para a realização dessa codificação do material analisado. Então, a primeira coisa a ser feita é o recorte, Então, a codificação, primeiramente, vai se fazer o recorte do material. O que seria o recorte? O recorte, que consiste na escolha das unidades, seja a unidade de registro ou a unidade de contexto, e a enumeração, que consiste na escolha das regras de contagem. Então, o pesquisador ele vai ter que selecionar qual vai ser a regra de contagem que ele vai considerar para poder fazer aí a codificação do material. Então, o que seria essa unidade de registro dentro desse passo do recorte, Então, a unidade de registro, ela pode ser uma palavra, ou palavras-chave, palavras-temas. Essas palavras elas podem ser registradas de acordo com as suas categorias, se elas são substantivos, se são adjetivos, se são verbos, Pode ser um tema, que é uma afirmação de um assunto ou alguma ideia que dá algum significado. Pode ser uma frase, pode ser uma expressão, pode ser um personagem, um acontecimento ou um fenômeno, pode ser também um documento. Então, a unidade de registro, quem vai definir quais serão as unidades de registro vai ser o pesquisador a partir da sua leitura flutuante. Então, tendo em mente aí qual que é o seu problema de pesquisa, seu objeto de pesquisa, o pesquisador vai selecionar a unidade de registro, seja a palavra, seja o tema, seja o personagem, seja o documento, seja o fenômeno, para poder fazer essa contagem. Porém, essa unidade de registro, ela precisa estar dentro de um contexto, e isso é a unidade de contexto. Então, a unidade de contexto, ele corresponde ao segmento da mensagem de onde foram retiradas as unidades de registro, a fim de que possa dar aí a compreensão do sentido exato de onde essa unidade de registro foi retirada. Então, a unidade de contexto de uma palavra, por exemplo, pode ser uma frase. Então, dentro de uma frase, eu tenho uma unidade de registro que é uma palavra. Então, dentro de uma frase que a pessoa está falando sobre o processo de adoecimento, eu posso tirar como unidade de registro dentro dessa frase a palavra adoecimento. Isso pode ser uma unidade de registro, mas isso está dentro de um contexto específico, então eu preciso saber qual que é a frase, qual que é a sentença, para eu saber certinho o contexto que essa unidade de registro foi produzida. Essa unidade de registro pode ser um parágrafo que vai dar conta aí de um tema, então eu consigo selecionar um tema importante como unidade de registro. Então, esse tema ele pode estar dentro de um parágrafo, ou dentro de uma entrevista, dentro de uma fala. Então, eu preciso aí definir quais serão as minhas unidades de contexto. Ou seja, o contexto de onde foi retirada a unidade de registro. Então, não basta eu somente escolher quais são as unidades de registro. Eu preciso saber qual foi o contexto que essa unidade de registro foi concebida, foi elaborada. Porque a depender do contexto, aquela mesma palavra pode ter um sentido diferente. Então, eu preciso fazer essa diferenciação das unidades de registro e unidade de contexto. E o tamanho da unidade de contexto ele deve ser definido de acordo com dois parâmetros, que é o custo e a pertinência. O custo vai ser o tempo, o esforço que o pesquisador vai demandar para fazer a análise do material e saber se é viável a análise daquele material. Ou seja, se eu determinei algumas unidades de registro e eu tenho uma entrevista com 15 páginas e eu vi que naquela minha entrevista eu tenho apenas 2, 3 unidades de registro que são importantes para a minha
pesquisa, eu tenho que avaliar o custo-benefício, se vale a pena ou não fazer a leitura daquele material. Então, essa é a questão do custo-benefício. Então, isso vai determinar aí o tamanho da tua amostra, o tamanho da unidade de contexto que você vai ter que fazer a análise. E a pertinência, se o material em análise é pertinente, se ler um parágrafo ou um capítulo é pertinente para compreender o contexto da unidade de registro. Então, aí vocês têm que avaliar esse custo e essa pertinência de fazer ou não a leitura daquela unidade de contexto, a fim de compreender aí o exato sentido e significado da unidade de registro. A segunda regra importante aí no passo da codificação, na análise de conteúdo, são as regras de contagem. Então, são alguns critérios que o pesquisador pode selecionar para poder fazer aí a regra de contagem das unidades de registro e contexto. Então, ele pode selecionar uma regra dessa, ou ele pode selecionar mais de uma regra dessa, e isso aí vai estar muito relacionado ao seu problema de pesquisa, o que você tem interesse aí em investigar, o objeto de pesquisa que você está desenvolvendo na tua pesquisa qualitativa. Então, essa regra de contagem, ela pode ser a partir da presença ou ausência de uma unidade de registro, ou seja, uma palavra, um objeto, um personagem, porque a presença ou ausência de uma unidade de registro, né, ou uma unidade de contexto, pode dar indícios importantes e por isso elas precisam ser consideradas, né? Pode ser um dos critérios que o pesquisador, no momento da análise, pode considerar, né? Se a presença ou não daquela unidade de registro, ela traz, né, significados importantes aí para a questão de pesquisa, para o fenômeno que ele está investigando. Outro critério que pode ser realizado é a frequência com que essas unidades de registros elas aparecem, né, no teu material, né? Então, quanto maior a frequência da unidade de registro, mais importante é essa unidade de registro. Então, se essa palavra aparece muitas vezes aí nos materiais que você está analisando, né? Então, isso pode dizer que essa palavra, que esse tema, que esse fenômeno, ele trata-se de algo importante, então precisa ser considerado aí pelo analista, né? Pelo pesquisador. A frequência, ela pode ser também considerada de forma ponderada, ou seja, quando a unidade de registro tem maior importância do que outra, ou seja, uma palavra, um tema, ele tem maior importância que outro. E para isso a gente pode utilizar aí os sistemas de ponderação para dar valores diferentes, pesos diferentes para cada unidade de registro que você está analisando. Então, isso vai estar muito relacionado também com a intensidade, né? Que é essa valorização da unidade de registro, a fim de mostrar a intensidade, a força, né, que cada unidade de registro tem, e aí a gente vai conseguir diferenciar aí os pesos e valores das unidades de registro, né, das frequências, ou seja, se uma palavra, o pesquisador, ele denomina um peso maior para ela, mas ela aparece com menor frequência, mas o peso ele é grande, então isso no final, na contagem, né, final, ela vai ter um peso maior, né, ela vai ter uma representatividade maior. Então, isso daí é no quadro teórico, ali na análise dos dados, que o pesquisador, a partir do que ele tem de leitura, do que é do objeto de pesquisa dele, é que ele vai denominar esses pesos e essas intensidades para poder fazer essa frequência ponderada. Outra questão é a direção, se essa unidade de registro, né, se essa palavra, tema, o documento, né, observação, ela tem conotação positiva ou uma conotação negativa, ou seja, se uma palavra é entendida no contexto de uma forma positiva ou negativa. Por exemplo, a mesma unidade de registro, né, ou seja, a mesma palavra, como por exemplo a situação financeira, que pode ser um fenômeno, né, pode ser um registro, uma unidade de registro que eu faço aí do recorte, né, ela pode ser considerada de maneira negativa dentro de uma determinada unidade de contexto, e já em outra unidade de contexto ela pode ser
tida aí como um fenômeno positivo, né? Algo positivo. Então, isso aí também pode ser um critério que o pesquisador, que o analisador pode definir aí para fazer as regras de contagem. E a ordem. A ordem trata-se da aparição da unidade de registro. Algumas sequências repetidas podem indicar alguma relação importante que o pesquisador precisa analisar. Então, a ordem com que essas unidades de registro aparecem, né, se elas se invertem, se há uma frequência de ordens específicas, né, se há uma alteração nas ordens em que essas unidades de registros aparecem, né, isso pode trazer informações importantes aí relacionadas até o objeto de pesquisa. E outro critério que pode ser adotado pelo pesquisador no momento de fazer as regras de contagem trata-se da co-ocorrência. Então, o que seria a co-ocorrência? É a presença simultânea de duas unidades de registro na mesma unidade de contexto. Então, por exemplo, se em uma fala de uma pessoa com transtorno mental, o pesquisador observou que sempre que a pessoa fala sobre o seu adoecimento, vem sempre associada com algum aspecto da situação financeira. Ou seja, na mesma unidade de contexto, na mesma frase, ou no mesmo parágrafo, ou na mesma entrevista, né? Na unidade de contexto que você vai definir aí no seu corpus de análise, sempre vai aparecer a co-ocorrência de duas unidades de registro, o adoecimento e a situação financeira. Então, sempre que você fizer um recorte de uma unidade de contexto, essas duas palavras elas vão sempre estar relacionadas, entendeu? Então, isso é a co-ocorrência. Então, pode ser um tipo de critério de regra de contagem que o pesquisador pode lançar mão para fazer aí a codificação dos seus dados. Ou seja, na codificação, o pesquisador vai definir quais serão as suas unidades de registros dentro de um contexto específico, e para fazer a contagem dessas unidades de registros e de contexto, ele pode escolher um desses critérios ou mais de um desses critérios para poder fazer aí a codificação do seu material empírico, né, do seu corpus de análise. E a segunda etapa da exploração do material trata-se da categorização. Então, a categorização é o momento em que o pesquisador ele vai fazer a classificação dos elementos que vão fazer parte aí, que vão constituir aí o seu conjunto de análise. E esse conjunto ele pode ser feito por diferenciação e depois o reagrupamento por analogia, com critérios que precisam ser definidos pelo pesquisador. Então, na categorização, o pesquisador ele vai fazer o agrupamento das unidades de registro em um grupo genérico a partir de um critério que ele vai estabelecer, dando um tema, ou seja, um nome para aquela categoria. Então, nesse processo de categorização, basicamente, o pesquisador ele vai escolher um critério ou vários critérios que ele vai utilizar para fazer esse agrupamento desses grupos, né, dessas unidades de registro, e vai dar um nome para aquela categoria, para aquele agrupamento que ele fez aí das unidades de registro, né, da codificação que ele fez anteriormente. Então, essa categorização ela vai ser feita em 3 processos. O primeiro, que é a seleção do critério, qual vai ser o critério que você vai utilizar para fazer esse agrupamento das unidades de registro. Outra fase, outro processo importante da categorização é o processo estruturalista em 2 partes. E, por fim, vai ser a análise da qualidade dessas categorias que foram compostas, né, que foram realizadas, agrupadas aí pelo analista, pelo pesquisador. Então, os critérios de categorização, ele pode ser semântico, ele pode ser sintático, ele pode ser léxico e pode ser expressivo. No critério semântico, no qual todas as unidades de registros
têm o mesmo significado denotativo. Semelhantes, por exemplo, uma categoria denominada ansiedade pode conter várias unidades de registro e de contexto que denotem, né, aspectos de ansiedade, que têm o mesmo significado denotativo, né? Então, aqui a gente tem que lembrar lá das aulas de português que a gente tinha, né? Diferença entre sentido e significado, sentido denotativo, né? O que realmente denota aquele fenômeno, aquele material, aquele objeto, ou então sentido conotativo, que daí já vai ser a análise léxica, né? Dos sentidos, dos sinônimos, né? Então, na análise a partir do critério léxico, o pesquisador ele vai fazer a categorização das unidades de registro de contexto de acordo com as palavras que possuem o mesmo sentido conotativo. Então, aqui eu vou usar as mesmas palavras, né, que têm o mesmo sentido, que são sinônimos, e vou categorizar elas dentro de uma mesma categoria, né? Eu vou agrupar elas dentro de uma mesma categoria, de acordo aí com o seu sentido conotativo. E no critério semântico, eu vou agrupar essas unidades de registro e contexto a partir do seu significado denotativo. Então, aqui são alguns critérios que o pesquisador pode definir aí no momento de fazer essa sua categorização das codificações que foram realizadas na etapa anterior. Ele pode também fazer essa categorização a partir da sintática das palavras, ou seja, né, se são verbos que denotam ação, se são adjetivos que denotam qualidade. Então, eu posso, a partir de palavras que demonstram a ação de algo, né, do sujeito em relação a alguma coisa, eu posso classificar todas essas dentro de uma ação específica, né? Eu posso utilizar palavras que dão qualidade ao sujeito, né? Então, todas as palavras que trazem aí a qualidade e as características do sujeito, eu posso fazer a categorização o agrupamento em uma categoria específica. Então, eu posso utilizar esse critério sintático para fazer esse agrupamento e essa categorização dos códigos que foram definidos na etapa anterior. E eu posso fazer a categorização a partir do critério expressivo, né? Que são as categorias que os códigos agrupados expressam, significam, né? Trazem aí os significados, né? O que você entende sobre os dados, sobre os códigos lá que foram realizados na etapa anterior. Então, depois que você codificou e aí você agrupou esses códigos em categorias, você tem que observar, tem que apresentar aí o processo estruturalista em 2 etapas, ou seja, o inventário e a classificação. O inventário seria o pesquisador apresentar todas as codificações estabelecidas no corpus de análise, ou seja, o pesquisador vai inventariar, ele vai relacionar todos os códigos que ele retirou aí do seu corpus de análise da pesquisa. Então, ele vai fazer esse inventário dos códigos que ele definiu lá na parte da codificação. E depois ele vai classificar essas categorias de acordo com seus objetivos de pesquisa, dando significado e sentido às categorias classificadas. Então, depois que ele tem esse rol aí de códigos, ele vai classificar esses códigos levando em consideração as categorias que foram compostas de acordo aí com os seus objetivos de pesquisa. Então, ele vai pegar aquelas categorias e vai classificar aí, tendo em consideração qual é o seu objetivo de pesquisa. E outro passo importante na exploração dos dados é, no final, a concepção aí da qualidade das categorias que foram agrupadas, que foram definidas aí pelo pesquisador durante a análise de conteúdo. Então, para se ter uma boa categoria, né, para saber que essas categorias elas foram feitas de modo
a dar uma boa qualidade na análise de conteúdo, o pesquisador ele precisa estar atento a esses componentes, né? A esses critérios, como a exclusão mútua, ou seja, quando um elemento ou uma unidade de registro não pode ser agrupada em duas ou mais categorias. Então, se eu tenho uma palavra, essa palavra ela não pode ser agrupada em duas ou mais categorias, né? Então, isso aí é um critério de exclusão mútua. Eu não posso ter uma palavra compondo aí várias categorias e da mesma forma não pode haver duas categorias que representem a mesma coisa ou o mesmo fenômeno. Então, esse é o critério da exclusão mútua, né? Se a gente tem uma categoria com unidades de registros iguais em várias categorias, então a nossa codificação não está bem feita. Se precisa observar esse critério da exclusão mútua. O critério da homogeneidade e da pertinência é aquele que a gente já falou no começo. Temos o critério da objetividade e da finalidade, ou seja, as categorias criadas elas precisam estar alinhadas com o objeto e com o problema de pesquisa. Então, o pesquisador ele não deve criar categorias que não tenham relação com o seu problema de pesquisa, mesmo que sejam categorias que sejam evidenciadas ali, que sejam interessantes, que sejam importantes, mas se não fazem parte aí, que não tem, e se não tem relação com o teu objeto de pesquisa, então essas categorias não podem entrar aí na sua análise de conteúdo. E o critério da produtividade, que é um conjunto de categorias que seja produtivo, né, que tragam resultados férteis, ou seja, né, que tragam novas premissas, que tragam novas hipóteses, que tragam novas aplicabilidades, novos conhecimentos sobre o fenômeno. Ou seja, né, o pesquisador consiga produzir aí categorias, né, que sejam realmente produtivas e que tragam aí informações novas, evidências novas sobre o fenômeno que está investigando. E, por fim, na análise de conteúdo, o terceiro e último passo é o tratamento dos resultados obtidos e a sua interpretação. Então, nessa etapa, o pesquisador ele vai captar os conteúdos de todo o material coletado, sejam das entrevistas, sejam dos documentos, sejam das observações, sejam das imagens, das falas, né? E vai fazer uma justaposição dessas diversas categorias existentes aí, decorrentes da análise que ele fez, ressaltando os aspectos que são semelhantes e os aspectos que foram diferentes. Então, depois disso, ele vai fazer essa comparação, né, desses aspectos evidenciados aí na sua análise de dados com o que tem produzido na literatura, né, sobre os achados encontrados na sua análise. Então, ele vai fazer essa comparação com o que é produzido na literatura para poder fazer aí a discussão dos seus achados e das inferências que ele vai fazer sobre os fenômenos encontrados, né, aí na sua análise de conteúdo em relação ao seu objeto de pesquisa. Então, em relação à análise de conteúdo, basicamente esse é o processo para a realização dessa técnica de análise. Então, trata-se de uma técnica de análise extremamente sistemática, em que os passos, né, precisam ser observados, precisam ser atendidos e adotados quando se pretende implementar esse tipo de técnica de análise de dados na sua pesquisa qualitativa. Agora vamos falar sobre a segunda técnica de análise em pesquisa qualitativa, que trata-se da análise do discurso. A análise do discurso ela foi criada em meados ali de 1960 e ela tem duas vertentes principais, uma vertente inglesa e a vertente francesa. E a que nós vamos tratar hoje trata-se da vertente francesa, que foi concebida aí por Michel Pechet, que foi o autor que criou aí a análise do discurso para fazer um contraponto aí
a análise de conteúdo. Então, Pichot vem aí trazendo uma nova concepção, uma nova forma de analisar os dados da pesquisa qualitativa a partir de uma ótica diferente da análise de conteúdo. Então, o principal objetivo da análise do discurso é evidenciar quais são as possíveis relações que existem entre a linguagem, entre o sujeito e entre o discurso, né? E o processo histórico, né? E a sociedade que está inserida e o contexto de produção das comunicações que se interrelacionam com esses três sujeitos, né? Seja os interlocutores, quem fala e quem recebe a mensagem, seja os aspectos referentes da linguagem, seja o discurso em si. Então, na análise de discurso, Pichot ele vai trazer aspectos importantes de três grandes áreas do conhecimento. A linguística, né, que vai fazer a análise linguística mesmo do conteúdo a ser analisado. O materialismo, que vai trazer as concepções de ideologia, né, os aspectos ideológicos que influenciam aí determinados discursos. E a psicanálise, que também vai trazer aí os sentidos do que foi dito, do que não foi dito. Então, Pichot ele vai utilizar essas três grandes áreas para conceber aí a sua técnica da análise do discurso. Então, a análise do discurso ela busca compreender a forma como a linguagem é produzida e interpretada em dado contexto em que se considera tanto o emissor, né, quanto o receptor, ou seja, os sujeitos que vão fazer parte aí da mensagem em um determinado contexto no qual o discurso está inserido. Então, serão observados na análise do discurso a linguagem, os sujeitos e o discurso dentro de um determinado contexto. Então, a interação da linguagem com a exterioriedade, ou seja, com o contexto em que o discurso é produzido, é importante para a análise de conteúdo, porque o falante, o ouvinte e o contexto histórico, social e ideológico da comunicação estão incluídos nas condições de produção discursiva. Ou seja, nesse processo discursivo, nessa comunicação, vai ser realizado, né, a produção de sentido no texto, considerando o tempo e o contexto em que foram produzidos. Então, esse discurso ele precisa ser considerado a partir da época em que ele foi feito, do contexto em que ele foi realizado, porque a depender da época e do contexto, esse discurso ele pode ter determinadas influências, né? Então, um discurso feito na década de 50, ele vai ter contextos ideológicos, políticos, históricos e sociais diferentes de um discurso produzidos atualmente, onde os contextos ideológicos, sociais e históricos são outros. Então, a análise de discurso ele vai se diferenciar da análise de conteúdo por conta disso. Busca-se enxergar nessa comunicação, nessa fala, nesse discurso, todo o contexto que está aí imbricado na produção desse discurso. E na análise de conteúdo, busca-se dentro do texto a produção de sentidos, né? Não necessariamente considerando aí o contexto em que ele foi produzido. Então, essa é uma diferença importante entre a análise de conteúdo e a análise de discurso. A análise do discurso busca identificar discursos produzidos por sujeitos a partir de formações discursivas e formações ideológicas. Então, esses são grandes conceitos importantes dentro da análise de discurso: as formações discursivas e as formações ideológicas. As formações ideológicas são todas aqueles conceitos, né, ideológicos, culturais, sociais, que estão aí imbricados na concepção do sujeito, né, que o sujeito enxerga, que ele faz parte, e as formações discursivas são os elementos que são identificados na linguagem, na fala, no discurso, que vão
possibilitar aí a evidenciação desses aspectos ideológicos dentro daquele discurso. Então, a partir das formações discursivas, né, da categorização dessas formas discursivas, a partir de técnicas específicas, que nós vamos falar mais à frente, a gente consegue observar esse contexto ideológico, cultural, social, histórico dentro de um determinado discurso. Então, a análise do discurso ela tem 3 níveis, né, 3 etapas importantes que precisa ser considerado para a realização da análise do discurso. Aqui a gente buscou exemplificar e deixar o mais compreensível possível para entender mais ou menos quais são as etapas da análise do discurso. Então, os níveis, né, que podem ser considerados aí para fazer a análise do discurso, trata-se do nível 1, que é a passagem da superfície linguística para o objeto discursivo. O nível 2, que trata-se da passagem do objeto discursivo para o processo discursivo. E o nível 3, que trata-se da constituição dos processos discursivos. Então, nós vamos falar o que seriam cada uma dessas etapas, né? Cada um desses níveis. Então, o nível 1, que é a passagem da superfície linguística para o objeto de discurso, vai ser feita basicamente a análise linguística dos componentes linguísticos daquele discurso, a partir de algumas técnicas, como a transcrição do corpus, que precisa ser feito de maneira integral e literal. Então, na transcrição do corpus, a transcrição do material analisado deve ser feita de forma literal, mantendo todas as partículas discursivas, ou seja, todas as palavras, todas as frases, vírgulas, parágrafos, interrogações, para preservar os sentidos produzidos na enunciação. Então, da forma como foi falada, da forma como foi escrita, essa transcrição precisa ser fidedigna, né? Para a gente conseguir fazer a análise linguística daquele conteúdo. Em seguida, precisa ser feita a leitura do corpus, né? A familiarização do pesquisador com o corpus e com as várias formas discursivas empregadas pelos sujeitos. Então, aqui na leitura do corpus, vai se fazer, né, a leitura com intenção de familiarização do pesquisador com esse corpus, né, com esses textos e com as várias formas discursivas que são empregadas pelos sujeitos, combinando uma atenção flutuante e a familiarização com o que é dito. Então, muito parecido lá com a análise de conteúdo, essa leitura, essa aproximação com os textos, né, com os corpos que vão ser analisados, é importante para poder auxiliar nesse processo de análise do componente linguístico do material. E também vão ser utilizados marcadores de produção de sentido. Por exemplo, o uso desses marcadores, eles contribuem para deixar de que essa análise linguística seja superficial, né? Seja muito rasa. Então, utilizando esses marcadores, a gente vai conseguir aí ter uma profundidade maior sobre a análise linguística daquele material. Então, o uso de reticências com parênteses pode representar uma pausa no pensamento. O uso de interrogação pode representar uma pergunta. O uso de exclamação pode representar surpresa, espanto, ênfase, né? O uso das vírgulas, elas podem representar uma breve pausa na fala, que depois vai ser continuada. Um ponto final pode representar o término de uma enunciação ou uma confirmação de algo. O uso de travessão pode representar o início de uma formação discursiva, ou seja, de uma enunciação, de uma fala. O uso de negrito pode representar o aumento ou diminuição do tom de voz, presenças de risos, pausas, choros, expressões de concordância e outras partículas linguísticas. O uso de
Texto em itálico entre colchetes pode representar um comentário do pesquisador, esclarecendo a enunciação ou os motivos que os sujeitos fizeram a pesquisa, falaram na pesquisa. Então, usando esses marcadores de produção de sentido, durante a análise da linguística, isso vai auxiliar o pesquisador nessa análise linguística daquele material. Então, fazendo esses marcadores, isso aí vai auxiliar no entendimento daquela produção, daquele discurso que está sendo analisado. Então, nesse primeiro nível, é basicamente o nível de aproximação, né, com aquele corpus de análise, de marcação dos sentidos e de análise dessa produção linguística em si. O segundo nível trata-se da passagem do objeto discursivo para o processo discursivo. E isso vai ser realizado a partir da identificação dos dispositivos analíticos. Então, eu passo de um objeto linguístico discursivo apenas e passo aí a observar os processos discursivos. E isso eu vou fazer a partir da identificação de alguns dispositivos analíticos. Então, a passagem da análise linguística para a análise do processo discursivo a partir de dispositivos analíticos que vão ajudar a revelar a produção de sentidos presentes no discurso. Então, eu fiz já a minha análise linguística, né? Fazendo todos aqueles marcadores de sentido. Então, agora eu vou observar alguns dispositivos analíticos que vão me trazer sentidos sobre o processo discursivo da fala daquele sujeito. Então, alguns dispositivos analíticos podem ser a metáfora, que é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Então, como exemplo, quando a gente diz que alguém tem vontade de ferro, queremos dizer que alguém tem vontade forte, como a de um ferro. Ou então, quando a gente fala que aquele rapaz é um gato, a gente está utilizando de uma metáfora, entendendo que gato é um significado de bonito. Então, quando a gente usa metáforas, isso pode indicar sentidos analíticos em relação ao discurso daquele sujeito. A gente pode utilizar a polissemia, né? Identificar aí a polissemia dentro do discurso, que são evidências de múltiplos sentidos produzidos pelo sujeito. A partir da verificação da polissemia, é possível identificar diferentes sentidos para uma mesma palavra nas diferentes formações discursivas. Ou seja, né, uma mesma palavra ela pode ser empregada com diferentes sentidos pelo sujeito que fez o discurso, dependendo aí da formação discursiva. Ou seja, numa frase ele pode utilizar uma palavra com um sentido, em uma frase diferente ou numa formação discursiva diferente, ele pode utilizar aquela mesma palavra com sentido totalmente oposto. Outro dispositivo analítico que pode ser utilizado, que é bastante utilizado para fazer a análise desses processos discursivos, trata-se das paráfrases, que é um tipo de texto que é elaborado com base em um texto que já é existente, conhecido pelos leitores. Então, vai se manter a ideia do texto original, porém, essa ideia ela vai ser dita e discursiva pelo autor com as suas próprias palavras, ou seja, parafrasear ele significa interpretar o texto a partir das suas próprias palavras, mas que mantém o sentido original da ideia. Então, nos discursos, o analista pode identificar nas falas e nas frases que são ditas pelo sujeito, né, ideias que já são concebidas por outros autores, né, por outros textos e estão sendo parafraseadas aqui no texto em análise. A gente também precisa observar a questão do interdiscurso, ou seja, quando o sujeito elabora sua fala, seu discurso, a partir de outros discursos que representam a sua posição ideológica. Então, no interdiscurso, o dizer também é retomado em relação de esquecimento, que insiste em dizer algo que já foi dito, mas que tem status de algo novo e original pelo sujeito. Ou seja, né,
o interdiscurso, o sujeito, ele vai trazer na sua fala aspectos que estão presentes em outros discursos, de outros sujeitos, de outros momentos, de outros aspectos históricos, mas que vão ser trazidos ali pelo sujeito no seu discurso como se fosse algo novo, algo que está sendo produzido por ele, um processo discursivo dele. E, por fim, a negação, né? A negação surge quando evidencia-se no discurso do sujeito a presença de atos falhos, de lapsos, esquecimentos, que são formações presentes no inconsciente do sujeito. Ou seja, quando a gente percebe no discurso do sujeito algum ato falho, algum lapso ou alguma negação em relação a algum tema ou a algo que seja constrangedor, o inconsciente se manifesta a partir desses dispositivos, do ato falho, por exemplo. Então, um exemplo de ato falho seria quando alguém chama um cachorrinho que ele adotou recentemente pelo nome do animal que já morreu, né? Isso acontece porque, na verdade, a pessoa queria que aquele cãozinho que está ali naquele momento fosse o cãozinho que morreu, o cãozinho que ele gostava. Então, isso pode ser um exemplo de ato falho, né? O inconsciente, ele queria que aquele cachorrinho fosse o cachorrinho que você está acostumado, mas, né, nesse processo do inconsciente, você acaba aí chamando o cachorrinho novo pelo nome do cachorrinho antigo. Ou então, quando você chama uma pessoa pelo nome de outra pessoa, então isso são processos do inconsciente que às vezes se manifestam no discurso sem que o próprio sujeito perceba, né? Então, a observação desses processos, desses dispositivos analíticos, seja metáfora, seja polissemia, seja paráfrase, seja o interdiscurso e a negação, são dispositivos que vão nos ajudar a conhecer, né, os processos discursivos e conseguir enxergar aí as formações ideológicas, os aspectos do contexto histórico, social que esse sujeito está inserido. Então, esse é um nível importante aí que precisa ser implementado quando for ser realizada uma análise do discurso. E o terceiro nível da análise do discurso trata-se da constituição dos processos discursivos. Então, aqui vai se realizar a identificação das formações discursivas. Então, será feita a identificação do contexto social em que o processo discursivo foi produzido. Ou seja, nesse nível, será feita a identificação dessas formações discursivas, das regras gerais que compõem a produção desses discursos. Então, a formação discursiva, em uma formação ideológica, ela vai determinar o que pode ser dito no interior de um aparelho ideológico, em relação às classes que compõem esse aparelho ideológico, que é regido por processos que podem ser de esquecimento ideológico e esquecimento enunciativo. Então, o que seria esses processos, né, de esquecimento ideológico e esquecimento enunciativo? O esquecimento ideológico refere-se ao fato de que o sujeito falante não pode, por definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina. O que seria isso, né? O que seria esse esquecimento ideológico? É um esquecimento inconsciente que se dá quando o sujeito traz no seu discurso, na sua fala, aspectos que já foram ditos em outros discursos de outras pessoas, em outros momentos, em outras épocas, em algo que ele já leu, já ouviu anteriormente, mas ele acredita que está falando algo novo e que seja algo de sua própria autoria. Ou seja, né, ele não consegue enxergar na sua fala, na sua formação discursiva, o que o domina, né? A ideologia que está lá imbricada a partir do que ele já tem de conhecimento, de leitura, de aproximação
dessa formação ideológica que vai ser expressada aí no seu processo discursivo. Então, ele acredita que aquilo que ele está falando é algo novo, algo dele, mas que está cheio de imbricações ideológicas da constituição de vida social, econômica, cultural, histórica que esse indivíduo tem. E há o esquecimento enunciativo. Então, o esquecimento enunciativo, o sujeito esquece que há outros sentidos possíveis. Ao longo de seu dizer ou ao longo do seu discurso, da sua fala, vão ser formando famílias de paráfrases, né, parafrásticas de tudo aquilo que ele pode dizer, mas não diz. Ou seja, quando o sujeito ele opta por falar de uma forma e não de outra. Por exemplo, quando um sujeito fala, né, no seu discurso, não tenha medo de ir em busca do que quer, ele poderia ter falado essa mesma frase de forma diferente, mas ele não falou, ele preferiu falar dessa forma. Ele poderia ter falado, tenha coragem de lutar pelo que quer. Então, veja que o sentido é o mesmo, mas a formação discursiva é diferente. Então, esse esquecimento enunciativo trata-se disso, né? O sujeito do discurso, ele pode falar, enunciar o pensamento, o sentido, a ideia dele de uma forma discursiva e não de outra. Mas existem outras formas, outros sentidos possíveis que podem ser realizadas essa formação discursiva, essa fala. Então, a análise do discurso trata-se basicamente disso, dessa identificação, né, do contexto ideológico, social, histórico, cultural presente num discurso de um sujeito específico, a partir, né, da observação de critérios que estão presentes nesses 3 campos de estudo, que é a linguística, o materialismo e a psicanálise. Então, nessa análise, aspectos desses 3 campos de estudos vão estar presentes para a realização da análise do discurso. Então, esse é um tipo de análise importante que precisa ser muito bem compreendida. O pesquisador ele precisa ter bastante maturidade, bastante proximidade com a técnica e com a disciplina da análise de conteúdo, que é complexa, ampla. Então, trata-se de uma técnica que precisa ser considerada, que é bastante utilizada, dependendo aí do tipo de objetivo de pesquisa que você tem aí, do seu objeto de estudo, que você queira evidenciar aí na tua pesquisa. Você pode, então, fazer uso da técnica de análise do discurso. Então, aqui foi uma aproximação de forma ampla e geral do que basicamente seriam os principais conceitos, os principais passos que precisam ser realizados para se realizar uma análise do discurso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a análise documental. Então, para isso a gente precisa primeiro conceituar o que seria documento, né? Então, são quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fontes de informação sobre o comportamento humano. Então, esses materiais podem ser considerados como impressos, manuscritos, registros audiovisuais e sonoros, imagens, entre outros. Então, um documento pode ser considerado, né, esses diversos tipos de materiais que podem ser aí utilizados para ser realizada uma análise documental. Então, na análise documental, alguns aspectos em relação à preparação de um documento precisam ser considerados antes de fazer a análise propriamente dita. Então, precisa se considerar o contexto em que esse documento foi criado. Então, é uma das etapas primordiais na análise documental, é avaliar o contexto histórico que foi produzido aquele documento. Qual que é o universo sociopolítico do autor e daqueles para quem aquele documento foi destinado. Então, conhecer o contexto de produção daquele
documento vai ajudar o pesquisador a compreender quais são os esquemas conceituais que os autores elaboraram na concepção daquele documento, quais são os argumentos, refutações, né, grupos sociais, alusões que foram feitas naqueles documentos, porque a depender da época, do contexto, né, isso que está posto ali naquele documento, ele pode diferenciar e pode ter significados diferentes a depender do contexto que foi produzido, para que grupo foi produzido. Então, isso precisa ser considerado aí no momento que você vai preparar aí os seus documentos para análise. Então, considerando o contexto que o material foi produzido, o pesquisador pode fugir do erro de analisar o conteúdo a partir do seu contexto atual, que pode ser diferente do contexto em que o documento foi produzido. Então, se um documento, por exemplo, um relatório de análise de mortalidade que foi feito há 10 anos atrás, onde o contexto de mortalidade e de influências externas eram diferentes do contexto atual, né? Hoje, por exemplo, nós temos o coronavírus, que pode influenciar muito nas taxas de mortalidade atual, vão ser totalmente diferentes do que a gente tem hoje, do que foi há 10 anos atrás. Então, a gente precisa considerar o contexto de produção para a gente não cair no erro de talvez considerar o nosso contexto atual para analisar um contexto diferente do que foi produzido aquele documento. Outro aspecto importante que precisa ser considerado trata-se do autor ou dos autores que produziram aquele documento. Então, deve-se conhecer a identidade desse autor ou dos autores que elaboraram, que escreveram um determinado documento que você vai analisar. Então, precisa saber quais foram os motivos que levaram aqueles autores a produzir aquele documento, quais são os seus interesses, né? A depender aí do motivo, do interesse, da intenção dos autores na produção daquele documento, pode aí representar algo importante durante a sua análise. Então, conhecer a identidade desse autor ou desses autores possibilita avaliar a credibilidade do texto também, a interpretação que é dada de alguns fatos, né, a tomada de posição do autor. Então, a depender aí da formação ideológica de quem produziu aquele determinado documento, você vai ter uma posição específica, que se fosse por outro autor com outra formação ideológica, seria uma outra posição diferente. Então, a gente precisa conhecer aí quem foi que produziu aquele documento para a gente saber e poder ter mais aspectos, mais subsídios para analisar aquele documento. Precisamos saber da autenticidade e confidencialidade do texto, ou seja, é importante assegurar a qualidade da informação transmitida. Então, é preciso verificar a procedência daquele documento, se os documentos são originais, se são cópias, se essas cópias podem ter sido alteradas ou não, verificar se o que está sendo relatado, o que está sendo descrito naquele material realmente aconteceu daquela maneira, se pode ou não ter algum tipo de desvio de interpretação naquele material. Então, esses são aspectos que o pesquisador precisa levar em conta em relação ao material que ele vai escolher para realizar a sua análise documental. Outro aspecto importante trata-se da natureza do texto, né? Se os documentos são de natureza, por exemplo, teológica, médica ou jurídica, então, dependendo da natureza do documento, a estrutura que vai ser apresentada naquele documento, ele pode ser de uma forma totalmente diferente. Então, só quem tem familiaridade com aquele tipo de escrita, com aquela natureza de texto, é que vai poder conseguir aí compreender melhor as informações que são passadas ali naquele conteúdo. Então, o leitor ele precisa ter uma aproximação com esse tipo de escrita, com esse tipo de texto, para conseguir compreender o que está sendo escrito ali naquele determinado texto. E, por fim, né, o pesquisador precisa observar aí os conceitos chaves e a lógica interna do texto. Então, o pesquisador ele precisa delimitar os sentidos das palavras e os conceitos. Então, ele precisa traduzir
o que está ali no texto, por exemplo, jargões profissionais, gírias, linguagens popular. Então, esses conceitos, né, precisa explicar nessa análise desses documentos, né, quais são esses conceitos chaves e analisar isso dentro do documento. Porque a partir dessas gírias, dessas formulações de falas populares, pode ser importante a identificação desses aspectos dentro da análise do documento. E, por fim, o pesquisador precisa examinar a lógica interna desses documentos, ou seja, como um argumento foi desenvolvido, quais foram as principais partes de argumentação daquele documento. Então, o pesquisador vai observar a lógica, né, dos encadeamentos dos argumentos, das ideias presentes naquele documento. Então, esses são aspectos que precisam ser considerados no momento de preparação dos documentos que vão ser analisados. Então, a gente precisa conhecer o contexto, saber quem são os autores, saber se os documentos são autênticos e confiáveis, verificar quais são a natureza do texto e observar aí, né, os conceitos chaves e a lógica interna que são estabelecidas dentro daquele documento, para então proceder-se à análise dos documentos em si. Então, a análise documental, ela basicamente pode ser feita a partir da análise de conteúdo, né? Então, um documento, a gente pode empregar a técnica de análise de conteúdo para fazer a análise documental, né? Então, depois que você observou todos os critérios para preparação do documento que vai ser analisado, a gente procede em seguida à análise de conteúdo, e aí a gente vai seguir todos aqueles passos que Laurence Bardan definiu, ou então podemos fazer a análise textual discursiva, que de maneira geral é um processo que é auto-organizado de produção de novas compreensões em relação aos fenômenos que serão investigados. Ou seja, na análise textual discursiva, vão ocorrer duas etapas que são opostas. Então, o pesquisador, primeiro, ele vai fazer a desconstrução do texto em unidades de sentidos ou unidades de significados. Então, ou seja, ele vai fazer a análise propriamente dita do que está posto ali no documento. Então, ele vai fazer essa decomposição do documento em núcleos de sentidos, em análise de sentidos e significados, e depois ele vai para a segunda etapa, que é a reconstrução do texto, ou seja, ele vai fazer um movimento de síntese desses grupos de sentidos que foram decompostos. Então, ele vai fazer o reagrupamento, a reconstrução desse texto a partir desses grupos de sentidos e análise de sentidos. Porém, a análise textual discursiva é uma outra técnica de análise que precisaria uma aula específica somente para trabalhar esse método de análise textual discursiva. Eu vou deixar linkado lá na página do AVA para vocês um vídeo explicando, né, o processo de realização de uma análise textual discursiva, para vocês entenderem um pouco mais do que seria essa técnica. Mas, enfim, de forma geral, a análise documental pode ser feita a partir da análise de conteúdo ou a partir da análise textual discursiva. Então, em relação às técnicas de análise na pesquisa qualitativa, foram apresentadas para vocês as principais técnicas que são utilizadas, né? A análise de conteúdo, a análise de discurso e a análise documental. Uma aproximação em relação à análise das pesquisas qualitativas. Então, vocês percebem que a análise na pesquisa qualitativa trata-se de um momento em que o pesquisador precisa estar muito atento, muito dedicado, porque trata-se de um momento extenso, cansativo e que demanda muito do pesquisador. Então, realizar a pesquisa qualitativa não é fácil, é extenso, demanda demais o pesquisador, e a gente precisa garantir,
nas nossas análises a adoção desses passos sistemáticos que são adotados, que são definidos aí tanto por Bardin quanto por Péchet, que nos ajudam aí a realizar de forma adequada e aprofundada as nossas pesquisas qualitativas. Então, com a atividade avaliativa deste conteúdo, vocês vão fazer a leitura de um artigo do tipo de abordagem, né, que vocês vão escolher, ou seja, lá na aula anterior que a gente tratou sobre os tipos de abordagem qualitativa, eu deixei lá no AVA para vocês um artigo sobre cada uma das abordagens, sobre a fenomenológica, sobre a pesquisa narrativa, sobre a pesquisa etnográfica e sobre o estudo de caso. Então, vocês vão escolher um desses artigos e vão fazer a leitura desse artigo a partir do roteiro de análise dos aspectos metodológicos. Ou seja, eu vou deixar no AVA, nesse conteúdo da análise dos dados, um roteiro de análise dos aspectos metodológicos da pesquisa qualitativa. E aí, a partir desse roteiro, vocês vão fazer a leitura de um desses artigos que vocês vão selecionar lá, dos artigos que já estão lá na segunda aula da pesquisa qualitativa, e vão observar aí os aspectos metodológicos a partir desse roteiro. Então, vocês vão preencher esse roteiro a partir da leitura do artigo que vocês vão escolher, que vocês quiserem, seja da pesquisa fenomenológica, seja da etnografia, seja do estudo de caso ou da pesquisa narrativa. Mas vocês vão fazer essa análise metodológica desses artigos, tanto da coleta de dados quanto da análise dos dados, ok? Então, a segunda atividade da pesquisa, da unidade da pesquisa qualitativa, trata-se dessa leitura a partir desse roteiro para análise dos aspectos metodológicos. Então, recordando aqui, na unidade qualitativa, na unidade da pesquisa qualitativa, são duas atividades avaliativas: o mapa mental e o roteiro de análise dos aspectos metodológicos. Então, vocês precisam apresentar essas duas atividades: o mapa mental até o dia 22 e o roteiro dos aspectos metodológicos até o dia 24 de outubro, ok? Então, era isso. Espero que vocês tenham conseguido se aproximar um pouco mais sobre os métodos de análise dos dados e em relação à pesquisa qualitativa. Eu vou deixar linkado para vocês no AVA vários vídeos sobre a análise qualitativa, para que vocês consigam, a partir de outras falas, de outras maneiras, com outros exemplos, consigam entender um pouco melhor aí como são feitas as análises qualitativas nas pesquisas científicas, ok? Era isso, um abraço para vocês e até mais.